Olá, a palavra é igreja. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, aqui no livro da Bíblia de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, está escrito que todos os cristãos têm que trazer sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, no nosso corpo, no corpo dos cristãos, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, vírgula. Antes de passar para o versículo 11, eu vou ler o versículo que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, nestes dois versículos, podemos constatar várias coisas. Então, eu estou trazendo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados o significado da palavra igreja, o que significa igreja, começando a utilizar os primeiros dois versículos muito importantes que falam sobre o tema igreja. Então, repetindo, livro de 2 a Coríntios, capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. O que isso significa? Eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo, porque eu era morador de rua e quando eu estava morando na rua, eu senti essa aproximação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o meu corpo, que é a igreja, ele foi mortificado pelo Espírito Santo com E maiúsculo, porque o meu corpo é o penhor do Espírito Santo, como está escrito no livro de Coríntios, por exemplo. Então, depois eu vou pegar os dois versículos que falam do penhor para encaixar nestas revelações que eu estou tendo.
através da conexão com o mundo espiritual. Então, nosso corpo, ele é mortificado por toda a parte, quando acontece isso que eu estou falando. Então, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que Paulo ele estava regozijando no corpo dele, ao mesmo tempo que ele estava padecendo, sofrendo por nós. Nós quem? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Ele estava cumprindo o assunto referente ao sofrimento, a aflição que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, porque Deus ele determinou que Jesus Cristo teria que sofrer para poder salvar a humanidade. Então, nós também temos que ter esta parcela de sofrimento. Por isso que está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Nós temos que trazer sempre por toda a parte, em todo lugar que nós estivermos, a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Então eu vou começar a falar do curso Galinhas Poedeiras, Cria e Recria, da área de avicultura. Este curso, ele é um curso técnico para quem deseja fazer criação de galinhas poedeiras para a produção de ovos. Então, a primeira parte do curso consiste na criação de galinhas poedeiras. Galinhas poedeiras são aves destinadas à produção de ovos e vivem em quintais, chácaras, sítios, galinheiros comuns, em chão de granjas, em gaiolas coletivas e individuais. Só que existe uma diferenciação. Para a produção, é necessário que na granja tenha presença de galos. Assim ocorre os acasalamentos e os ovos são galados. Quer dizer, fertilizados. E a outra diferenciação. Para a produção de ovos para consumo, sua presença é dispensável, ou seja, não precisa de galos junto com as galinhas para a produção
de ovos para consumo. Inclusive, os ovos têm melhor conservação quando estéreis. É importante que o proprietário de um aviário esteja disposto, ao criar galinhas poedeiras, a manter o bem-estar das aves, garantindo-lhes boas condições de instalações e equipamentos, além de oferecer treinamento aos funcionários, principalmente aos tratadores, para que eles tenham capacidade de cuidar do aviário. As aves precisam ser bem preparadas, pois a seleção das aves destinadas à produção comercial de ovos deve apresentar características físicas desejadas para postura. Geralmente, essa seleção ocorre aos 7 meses de vida e, à medida que as aves se tornam improdutivas, devem ser descartadas para evitar prejuízos. Então, para que possamos começar este negócio, precisamos analisar e salientar alguns pontos. Por exemplo, eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, eu estou reunindo todas estas coisas para montar um negócio para poder viver dignamente, como um cristão ele deve fazer. Então, nesse aspecto, podemos falar sobre o curso, o próximo curso, que é na área de eletricidade. A eletricidade, ela vai ser utilizada para poder construir um equipamento, uma máquina, ou melhor dizendo, um carrinho elétrico, para vender os produtos que eu vou começar a produzir na parte de alimentação humana. Então, o curso que eu vou começar a colocar no canal da Igreja Evangelho dos Pobres, eu vou começar a falar dos princípios gerais da eletricidade. As aplicações da eletricidade no mundo atual tornam-se cada dia maiores e mais importantes.
na indústria, no transporte, nas comunicações, na agricultura, na iluminação, enfim, em todas as atividades técnicas e científicas, é absolutamente indispensável a utilização desse precioso auxiliar do homem moderno. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus.